Bom, com essa questão do 1º de maio, nós chegamos aqui no problema, nas conclusões da questão, né? O 1º de maio está sendo convocado amplamente como um ato contra o golpe, e a CUT soltou uma nota muito importante, né, que precisa ser bem analisada, convocando uma paralisação geral para o dia 10, né? 10? 11? 10. Que é uma resposta, né, à palavra de ordem que foi levantada no movimento de greve geral. É uma resposta extremamente positiva, né? Faz avançar a luta contra o golpe, mas nós temos que entender algumas questões aqui, não por fazer uma crítica, mas por um esclarecimento. Nós somos a favor da paralisação de um dia, mas a nossa palavra de ordem, que nós levantamos imediatamente depois da derrota no Congresso Nacional, é greve geral. Greve geral não é uma paralisação de um dia. Greve geral é uma paralisação, é uma luta para conseguir as reivindicações. A paralisação de um dia que está sendo chamada, que nós apoiamos totalmente, nós a entendemos como sendo um passo no sentido da convocação de uma greve geral. Quer dizer, uma greve geral que pare os principais setores econômicos do país contra o golpe e que mantenha a paralisação até que os golpistas cedam, né, até que a gente consiga quebrar a espinha dorsal do golpe. Nesse momento aqui, nós vemos a greve geral como um instrumento mais concreto e mais viável para fazer isso daí. Lógico, nós de forma nenhuma opomos à greve geral as mobilizações que têm acontecido, fechamento de estradas, bloqueio de estradas, ocupações. Só que nós achamos que o fio condutor, digamos assim, o eixo da mobilização, deveria ser a paralisação da produção. Paralisar os transportes, paralisar o petróleo, paralisar vários setores fundamentais que realmente coloque a luta contra o golpe num patamar efetivo de luta de massas, de trabalhadores, do povo contra os golpistas, né? É importante fazer esse esclarecimento porque é preciso ter um plano de lutas, não podemos abandonar a questão, não podemos ficar acuados ou desanimados porque o tema vem assumir o governo transitoriamente, né? Até porque é transparente. Nós temos que entender uma coisa. Esse processo de 180 dias, ele não está aí por acaso. Ele existe por um motivo. Qual é o motivo? O motivo é o seguinte. O impeachment que foi colocado na Constituição, que existe como dispositivo, ele é um dispositivo de natureza golpista. Ele foi colocado lá para que a direita retire um presidente que está desservindo seus interesses. Não foi colocado lá para o povo tirar o presidente. Isso seria uma fantasia, alguém pensar uma coisa dessa. Então, ele foi montado para ser feito também de maneira cautelosa. Então, por exemplo, primeiro você vai na Câmara, aí vota. Se o que aconteceu na Câmara for uma explosão total de revolta, da hora que chegar no Congresso, você volta atrás. Mas aí você vai para o Congresso e a situação não está ainda nesse ponto. Aí você tem 180 dias para decidir o que você vai fazer. Nesses 180 dias, você vai examinar também se as condições estão dadas. Se não, você chama o Senado, volta atrás e põe o presidente de novo no lugar. Não é por acaso que tem esse processo. É um processo onde você tem a possibilidade tanto de avançar como de recuar. Quer dizer, isso significa que os próprios golpistas que montaram esse processo entendem que, eventualmente, será necessário recuar. A tarefa do movimento golpista, o que é? Não é fazer o Congresso recuar, é criar uma situação tal que eles sejam obrigados a ceder, e cedendo eles recuariam, no caso.
do golpe. É preciso derrotar o golpe. Se o povo derrota o golpe, a correlação de forças vai ficar favorável para a população em geral, a classe trabalhadora e a esquerda. Se o golpe é vitorioso, a correlação de forças vai ficar favorável para os golpistas. Nós temos que entender isso daí. Não é simplesmente, embora isso daí seja muito importante, quem é que vai ocupar a cadeira presidencial. Né? Já tendo explicado que mudar a pessoa lá é fundamental para o golpe. Mas a consequência do golpe não é só essa, mudar o nome. A consequência do golpe é muito mais ampla do que isso daí. Bom, companheiros, só mais uma coisinha para a gente abrir o debate. Nós temos que entender, e seria importante, abrir esse debate de um ponto de vista geral com todos os setores do movimento contra o golpe, que um golpe de Estado, onde tem uma maioria no Congresso, onde as instituições estão a favor, onde há toda uma campanha da imprensa, ele só pode ser derrotado por uma mobilização popular e da classe operária de características revolucionárias. Quer dizer, é preciso confrontar todas essas instituições. Por dentro das instituições, não vai acontecer. Através de uma pressão limitada eleitoral, não vai acontecer. Por isso que nós falamos em greve geral, quer dizer, paralisar toda a produção. Você precisa forçar os golpistas, né, a recuar sob a pressão direta, sob a força direta do movimento de massas. Tem que ser uma mobilização revolucionária. Nós não estamos atrás de nenhuma mobilização limitada, né? Isso não deve ser confundido com o seguinte, que nós temos procurado impulsionar o movimento tal como ele se desenvolve. Né? Por exemplo, esse tipo de coisa assim, de charlatanismo, de falar que a CUT precisa sair da paralisia, não faz parte do nosso repertório. Nós temos procurado impulsionar um movimento real. Também nós entendemos o seguinte, que a direção da CUT tem muitos defeitos, mas não é se ela estalar os dedos que o movimento vai surgir no dia seguinte. Não podemos nos confundir na crítica. As críticas, elas têm que ser críticas concretas, até para que as pessoas ouçam, levem a sério a crítica que você está fazendo. Falar que, por exemplo, se alguém, por exemplo, falar o seguinte, paralisação de um dia, por que não chama logo uma greve geral? Porque não tem condição. Aí alguém pode falar, a CUT poderia ter feito mais, ter feito menos, lógico, está aberta a discussão. Mas o correto é começar com uma paralisação de um dia. Faz muito tempo no Brasil que não acontece nenhuma greve geral. Você precisa aquecer os motores. O que seria errado seria chamar uma paralisação de um dia e depois não fazer mais nada. Isso seria errado. Por isso nós levantamos o debate. A paralisação de um dia é um passo no sentido da greve geral para valer, mas a paralisação de um dia é a medida acertada para esse momento. O que tinha que se fazer é a paralisação de um dia. Inclusive ninguém sabe se essa paralisação ela vai ser bem sucedida. Mas nós já dissemos isso daí. Tem que fazer alguma coisa. Tem que começar por algum lugar. É como um movimento de rua. Começou com dificuldade e cresceu. A greve geral tem que começar por algum lugar e depois vai crescer. Nós temos que acreditar que, se a opinião geral do país mudou bastante em relação ao golpe, e ainda há muita gente indecisa, afastada, cética, etc. e tal, nós temos que entender que a situação objetiva empurra toda a população a lutar contra o golpe. Agora, então, que os golpistas mostraram pelo menos uma parte do jogo, acabar com a CLT e tudo mais, lógico que isso daí vai empurrar muita gente à mobilização. Nós temos que acreditar que essa tendência é uma tendência real. Quando nós começamos a falar que ia ter um golpe e que precisava combater o golpe, isso era... meia dúzia de pessoas falava isso. Agora o país inteiro está falando.
Não porque nós falamos, mas porque a experiência mostrou que isso era o correto. Com a greve geral tem que acontecer a mesma coisa. O golpe, por mais que ele se disfarce, etc, 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 ele é um golpe que vai atacar duramente a população pobre e a classe operária brasileira. Aí é que está o alvo do golpe. E esses vão se levantar contra o golpe. E cabe às direções fazer o possível para que eles se levantem. Então, chamar uma greve geral, correndo o risco dela ser um fracasso, é a medida acertada para colocar em movimento esses trabalhadores. Mais cedo ou mais tarde, toda a classe trabalhadora vai se levantar contra o golpe, contra o plano do golpe e tudo mais. Não há dúvida nenhuma. E vai se criar um amplo movimento extremamente poderoso contra os golpistas. É isso que nós temos que pensar. Essa que tem que ser a nossa perspectiva.